Olá, cidadãos fantásticos! Hoje nós vamos contar uma história incrível. Aconteceu há muito tempo atrás no planeta Tchuplifo. É sobre uma ilha que não parava de crescer. O final é surpreendente. E quem nos contou, claro, foi a prima do Joaquim. Em Tchuplifo tinha esta tal ilha grande e misteriosa que todo ano uma empresa ia lá, media o tamanho da ilha e ela estava maior. Então, uma família muito rica decidiu comprar a ilha. Parece um bom negócio. O curioso é que ninguém sabe bem ao certo como que a ilha estava crescendo. Eu sei, Joaquim, loucura total. Os donos da ilha pensaram em fazer alguns testes simples. Eles fizeram o seguinte: eles escolhiam alguns lugares da ilha e tentavam observar se no ano seguinte, naquela região, a ilha havia crescido. O interessante é que toda vez que eles escolhiam lugares, eles nunca observavam a ilha crescer naqueles lugares. Um dia aconteceu algo muito estranho. A pessoa responsável por medir a ilha estava doente e uma outra foi em seu lugar. Só que esta pessoa, ao invés de utilizar o novo aparelho para medir o tamanho da ilha, utilizou um aparelho antigo. E o que aconteceu? A ilha diminuiu de tamanho. Uou! Nossa, você ficou bem impressionado, hein, Joaquim? Nem parece que a gente já conversou sobre isso com a sua prima. Ah, tá bom, é que você está treinando os seus dotes artísticos. Então ficou muito bom, Joaquim, você tem uma boa expressão facial. Parabéns. O que aconteceu para a ilha diminuir de tamanho? A resposta está nos fractais. Direção, quando eu falar fractais, coloca uns efeitos especiais. Não? Tá bom. A maneira que eles estavam medindo o tamanho da ilha não era calculando a área da ilha, mas sim o tamanho da sua costa. Esse é um problema bem conhecido, o de se calcular o tamanho da costa de um país. Vamos ver qual que é o perigo. Vamos fazer um caso simplificado. Eu vou construir uma ilha doidona por um processo de limite. Começa com uma ilha como se fosse um triângulo. E cada lado tem tamanho 1. Então a ilha tem 3 lados, cada lado tem comprimento 1. E, portanto, o comprimento da costa é a quantidade de lados vezes o comprimento de cada lado. Agora eu vou aumentar essa ilha. Para isso, eu adiciono um triângulo em cada lado. E o tamanho do lado desses triângulos é 1 dividido por 3. Ou seja, é o tamanho anterior dividido por 3. O que antes era um lado, agora tem 4 lados ali. Então, a quantidade de lados nesta nova etapa é 3 vezes 4. E o comprimento de cada lado é dividido por 3. Assim, o comprimento total é multiplicar a quantidade de lados pelo comprimento de cada lado. Vamos só fazer mais uma etapa. A quantidade de lados é multiplicada por 4 e o comprimento do lado é dividido por 3. Então, o comprimento total da costa é multiplicar esses números. O importante é que a fórmula geral na etapa N fica assim. Simplificando, fica assim. E resumindo, o comprimento da costa na etapa N é esse valor aí. E quando N vai crescendo, esse valor vai tendendo ao infinito. Porque 4 dividido por 3 é maior que 1. Isso quer dizer que no limite, a ilha fica mais ou menos com a seguinte cara. E o comprimento da costa é infinito. A ilha de Tchuplifo era esta ilha da construção final que nós fizemos. Ou seja, uma ilha cuja área é finita, mas o comprimento da costa é infinito. Eu sei, Joaquim, isso aí dá um nó no cérebro. Não estou dizendo que é fácil. Leva um tempo para amadurecer essas ideias. É, no mínimo, fascinante.
Bom, nos despedimos agora. O quê? Ah, claro, claro, claro. Boa pergunta, Joaquim. E por que a cada ano parecia que a ilha estava maior? Lembre que eles não estavam calculando a área da ilha, que seria o conceito mais apropriado para dar essa noção de grandeza da ilha. Eles estavam calculando o tamanho da costa da ilha, que seria como se fosse o perímetro desse objeto. A cada ano, eles mediam com mais precisão. É como se eles usassem uma régua menor para calcular o tamanho da costa. Então, quanto menor for a sua régua, mais dobrinhas você consegue calcular. Então, o tamanho da costa fica maior. É por isso que, quando a pessoa usou uma régua antiga, um aparelho mais antigo, ele mediu com menos precisão e o tamanho da costa diminuiu. Eu sei, Joaquim, dá vontade de sair correndo para falar para as pessoas. É muito legal, mas vamos nos conter para poder terminar o vídeo e depois a gente sai correndo. Não se esqueçam que a nossa luta pela divulgação continua. Se inscrevam no nosso canal, participem das redes sociais, divulguem esse trabalho para outras pessoas. É um trabalho totalmente voluntário e só faz sentido mantê-lo se conseguirmos atingir mais pessoas. Nos vemos em breve. Tchau!